Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos, mestre querido, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do estudo, do aprendizado, do aprimoramento, que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje pela nossa irmã, e que aqui possamos sempre estar para aprendermos sempre com essa doutrina tão maravilhosa. Obrigado, mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez. Que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Ângela Maria. Ângela Maria, né? Muito boa tarde a todos. Mais uma oportunidade, porque a Sueli não pôde vir. Porque essa tribuna aqui, né? Ela que comanda aqui. Mas estamos aqui, como ela sempre fala do Livro dos Espíritos, nós mudamos. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Evangelho por quê? É um livro que é pouco estudado na terça-feira e eu gosto de falar do Evangelho. Tem que aprender muito Evangelho, logicamente, para chegar a essa vivência, né, que nós precisamos. Mas trouxemos aqui, como todos nós somos os aflitos de hoje, o Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5. É o maior capítulo do Evangelho. Se nós observarmos, se nós formos estudar o Evangelho, é um capítulo bem grande. Por quê? Nós somos muito aflitos. Todos nós estamos sempre passando por problemas e por dificuldades. Então, eu procurei aqui na parte das instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer. Porque sofrer, passar por aflições, nós passamos. Mas será que sabemos passar pelas aflições? Será que sabemos sofrer? Olha só. Vocês querem ver um milagre? Todos nós estamos na Terra e nós não observamos os milagres que acontecem constantemente na natureza. Pega uma semente, menor que uma semente de arroz, uma semente, pode ser qualquer sementinha, bem pequenininha, e coloque-a numa terra. Veja o poder que essa semente vai ter. Ela vai romper obstáculos imensos, toneladas de terra, na proporção do seu tamanho, serão colocados sobre ela. E ela, num esforço hercúleo, vai vencer aquilo tudo. Basta que se dê àquela semente luz, que é o nosso sol, água e, se possível, algum fertilizante, mas também que não é de grande importância, porque a própria terra já traz os seus nutrientes. E ali vai acontecer um milagre. O milagre da germinação, da vida brotando. Isso não é lindo? Então a gente tem que observar as coisas acontecendo à nossa volta. Olha só, Reis era um menino de 11 anos, judeu. E ele estava vivendo o ano de 1934, o ano da Segunda Guerra, Hitler, né? Os jovens estavam todos conturbados, envolvidos com aquela maldade, cada qual queria ser mais forte que o outro. Então eles passavam pelas ruas, né, da pequena Bavária, da Vila Bavária, em Fort, e lá eles venciam os outros meninos, eles queriam era bagunça. E esse Heinz era um menino judeu de 11 aninhos, seu pai estava desempregado e ele ficava observando aquele bando de jovens hitleristas, né, passarem pela rua, doidos para arrumar confusão. Algumas vezes esse menino conseguia sair fora, outras vezes não. E uma vez ele foi abordado por esses meninos, por esses jovens que se diziam seguidores de Hitler. E ele, através da palavra, ele conseguiu convencer aqueles baderneiros que a briga não era necessária.
que eles poderiam sair tranquilamente, que não era o momento para brigas. Por que brigar? Eles não sabiam que Heinz era judeu, porque se soubesse já seria um grande problema para ele. Mas com isso, ele conseguiu, através da fala, promover a paz. E aquele menino conseguiu, em várias oportunidades, demonstrar que a palavra é um veículo, a língua é um veículo fantástico que nós temos, que Deus nos deu, de promovermos a paz. E esse menino, passado alguns anos, veio com o pai para a América e deixou as suas raízes judias, como judeu, e foi registrado na América como alemão. E ali nos Estados Unidos, ele começou a dar palestras, promovendo sempre e exaltando a paz, porque o mundo não deveria viver envolvido em guerras, mas sim, todos nós deveríamos buscar a paz. E com isso, ele ficou famosíssimo. Através do seu novo registro, porque ele deixou de ser Heinz para ser Henry Kissinger. Todos nós já ouvimos falar esse nome em algum momento da nossa vida, porque ele foi o grande promotor da paz, quase que mundialmente. Ele conseguiu acabar com a guerra do Vietnã, ele conseguiu liderar o apartheid, que é aquela coisa terrível da segregação racial. Então ele foi um homem de valor. Ele foi um homem que deixou marcas luminosas em nosso planeta. Henry Kissinger veio ao Brasil algumas vezes. Em 1995, ele veio aqui com reuniões, promovendo sempre a paz. E a verdade é que ele cresceu. Um menino que nasceu judeu, que foi testado lá na sua quase que pré-adolescência, porque 11 anos ainda é um menino, principalmente os garotos, A menina na adolescência com 11 anos já está florescendo, agora o menino ainda é um menino. Mas ele, em ter observado a grandeza do poder da fala, ele foi um homem que se destacou na humanidade. E com isso, ele deixou, além dessas marcas aí, ele foi conselheiro da política dos Estados Unidos, ele teve muitas participações, um homem que nasceu lá, em raízes judias, ele foi florescer na América, deixar marcas luminosas lá e tornou-se um diplomata americano e mais renomado. Ele ainda está vivo, tá? Para quem quer saber, Ele ainda está vivo. Ele nasceu em maio de 23, esteve aqui no Brasil várias vezes e a última foi em 1995. E com isso, nós temos que ver nesse exemplo o poder de uma semente. Ele semeou a paz lá atrás, quando ele ia ser agredido pelos meninos lá do Hitler, os soldados do Hitler, e ele viu nessa experiência uma forma dele se divulgar como um pacifista. Ele é um homem que já escreveu vários livros. Em 1973 recebeu o Prêmio Nobel da Paz por firmar acordos que resultaram no término da Guerra do Vietnã. Então ele teve muitas participações no mundo, não só lá naquele cantinho da Vila Bavária, mas nas Américas, no Vietnã e em várias partes do nosso planeta. Então a gente sente o poder de uma semente. Então eu perguntaria a vocês, se eu tivesse na minha mão
uma semente, eu perguntaria a vocês, o que eu tenho na minha mão? Vocês, logicamente, uma semente. Mas essa resposta seria um fato e não uma verdade. Deixa eu explicar por quê. Essa semente tem em si uma árvore, porque ela semeada vai brotar uma árvore. Então, de fato, realmente eu tenho uma floresta na minha mão, porque a árvore vai dar, vai dar. Então, isso aí é o caso do poder da semente, da paz desse Henry Kissinger. Então, a ele, né, a nossa gratidão e que ele continue, esse espírito que ainda está encarnado, com essa tarefa de levantar e levar esse sentimento de paz a todos aqueles que os cercam. Porque Deus nos criou com um potencial fantástico. Todos nós temos em nós esse potencial, mas é importante que a gente desperte isso. Por isso que eu trouxe para nós estudarmos juntos o bem e o mal sofrer. Se todos nós temos essa semente em nós, por que nós vamos ficar com a nossa alminha curvada? Ah, coitadinho, nada disso. Vamos olhar para a frente e para o alto e vamos ver a que viemos aqui na Terra. Nós não estamos na Terra de folga, nem de turista. Nós estamos aqui porque a escola, a Terra, para todos nós, os habitantes dessa escola, ela é a grande escola da nossa formação moral, do nosso crescimento espiritual. Então, a Terra é uma escola abençoada de nossas almas. Se nós nos saímos bem nessa nossa reencarnação, nós vamos ser aprovados, vamos ter uma reencarnação melhor amanhã, ou se ainda temos muito débitos de vidas passadas a cumprir perante a lei de Deus, vamos continuar passando por problemas, por dificuldades, mas tem um detalhe: o mal sofrer e o bem sofrer. Nós todos passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, mas será que todos, quando Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, estava se referindo a todo mundo que sofre? Será que todo mundo que sofre é um bem-aventurado? Não. A resposta é não, tá? Porque nem todos aqueles que sofrem sabem suportar resignadamente suas dores e, desta forma, não merecem nenhuma compensação espiritual. Nós temos que saber sofrer. Não adianta a gente passar pelo sofrimento e ficar, ai meu Deus, eu sou um coitadinho. Não. Nós temos que pedir a Deus força. Força para superar as dores, as dificuldades e os problemas. Não somos coitadinhos coisa nenhuma. Tudo que nos bate à porta é porque nós merecemos. Nós fizemos por onde que aqueles problemas nos viessem até nós. Pode ter sido na atualidade, na nossa existência atual, por um descuido, por uma falta de observação, por um tropeço qualquer, ou então por vidas passadas. Nós somos espíritos eternos, nós já plantamos muito, nós já erramos muito. Tem gente até que fala brincando, será que eu joguei pedra na cruz? Vai ver que jogou sim. A gente não sabe, não lembra. Graças a Deus nós estamos com esquecimento do passado, porque nós íamos ficar com vergonha do que nós aprontamos na vida passada. Então, Deus nos dá essa bênção, nós não lembramos de nada. Às vezes, alguns relâmpagos, algumas faíscas, né? A gente fala, parece que eu já vi o déjà vu, né, Magui? Dá a impressão que a gente já viu, mas já passou sim por aquilo ali lá. E com isso, né, a gente reclama, lastima.
errado. O que nos bater à porta, devemos passar com resignação. Qualquer tipo de dor, seja a dor física ou a dor moral, que essa talvez doa mais, né? A dor da perda, a dor dos sofrimentos dos mais diversos, essas doem pra caramba, mas a gente tem que passar com resignação, olhando no futuro breve. E nesse futuro, todos vamos estar juntos, se Deus assim o permitir, né? Então, os que se acovardam nas provas e nos sofrimentos merecem consolação e proteção dos espíritos. Aqueles que ficam desesperados, né, acovardados ante os problemas, ante as dificuldades, será que elas merecem, né? E está aqui também, né? A covardia e o desânimo são sofrimentos. Nos sofrimentos são provas de falta de confiança em Deus e também desconhecimento das finalidades das provações. Isso afasta a presença dos bons espíritos, que sempre consolam e confortam os que sabem sofrer com resignação. Então, quanto mais errar, mais sofrer. E se nós temos que sofrer, nós temos que observar que não estamos sofrendo porque Deus quer que... Vou mandar dor para Abel, né? Logo Abel que está aqui do meu lado, vou mandar dor para Abel. Não é assim, não. As pessoas passam por aquilo que precisam passar para crescerem. São as pedras de tropeços. Nós às vezes tropeçamos mas a gente tem que olhar para trás e agradecer aquela pedra que estava no nosso caminho, né? E pedir a Deus para minorar aquela dor, porque eu preciso continuar vencendo as minhas limitações. Nós não temos que ficar lastimando, para que os bons espíritos continuem nos fortalecendo. Eles vêm sim em nossa ajuda, mas vêm mesmo. E quando eles vêm em nossa ajuda, nós temos que agradecer a Deus. O sofrimento, sim, que eu tenha a força necessária para vencer aquela dor, aquela dificuldade, aquele problema. O homem de bem deve desejar uma vida inativa e sem preocupações. Eu sempre fui muito bom, eu sempre cumpri as leis de Deus, eu sempre procurei ser uma pessoa justa, eu sempre procurei ser um homem de bem. Vocês acham que um militar, quando vai para frente de batalha, ele quer ficar inativo? Ele quer ficar ocioso lá dentro da barraca? Ele quer ir à luta. Ele quer defender o seu país, ou a sua bandeira, ou lá o que for, mas, né? A gente sabe que a guerra é uma coisa horrorosa. Tá lá, né? No nosso planeta, a guerra fervilhando. Parece até que está no momento de calmaria por lá, mas a guerra fervilhando, né? Então os soldados que se predispõem a lutar por aquilo ali, eles querem a atividade. Então, assim como a luta é necessária para o militar, para que o militar demonstre as suas qualidades e seu valor, também o homem de bem precisa estar em contato com o sofrimento e as provações, a fim de que exercite suas virtudes em prol dos mais necessitados. Então, o homem de bem sofre também. O homem passa por dificuldades porque é necessário para ele ser o exemplo, para que ele demonstre a confiança em Deus. É muito importante a gente ter essa vontade de demonstrar a nossa fé. A fé é um sentimento que todos nós, quando fomos criados, foi colocada em nós uma pequena semente. Menor do que essa que eu falei ainda há pouco da semente, né? E aquela semente tem que ser trabalhada por nós. Conforme nós formos trabalhando essa semente da fé que nos foi colocada por Deus, ela vai começar a crescer. E nós vamos ter uma força hercúlea.
Às vezes a gente nem imagina que tem aquela força, porque Deus está nos dando aquela força na medida que nós alimentamos aquela semente e ela começou a se desenvolver. Então, temos que ter essa certeza que em momento algum estamos desamparados. Agora nós temos que fazer por onde merecer essa ajuda. Não adianta nos colocarmos como coitadinhos, não. Nós temos que colocar como guerreiros, prontos a enfrentar as adversidades com fé e esperança em Deus. Ninguém está aqui, como eu disse há pouco, de turista. O aluno, quando vai para a escola, ele vai para aprender. E é isso que nós temos, através dos nossos relacionamentos familiares, do relacionamento dos nossos amigos. Isso a gente vai, através dessa experiência de um, experiência de outro, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. Se um tropeçou ali, eu vou buscar um outro caminho, para que eu não caia também. Então a gente tem que se observar, tem que se analisar, para que não fiquemos passando nessa nossa atual reencarnação em brancas nuvens. Todos nós estamos tendo oportunidades das mais diversas, seja dentro da família, seja no trabalho, seja com os amigos. Todos esses que nos cercam são as pessoas que necessitam do nosso apoio e nós necessitamos do apoio deles. Então, ombro a ombro, lado a lado, nós vamos vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas mazelas da vida. Coisa terrível, né? Hoje em dia é difícil, pelo menos em Friburgo eu estou observando isso. Uma família que não tem algum conhecido que não esteja passando pelo câncer. Pode observar. Alguém, ou o vizinho, ou na própria família, está passando por aquela provação, está passando por aquele sofrimento, e nós temos que ficar indiferentes a isso? Ah, não é comigo? Nada disso. Nós temos que procurar ser sempre solidários, sermos amigos, estender a mão, sermos úteis aonde quer que estejamos. É sermos ponto de apoio da espiritualidade. Nós não temos que ficar aqui, como eu estou encarnada, esquecer do mundo espiritual. A Valéria colocou na palestra de domingo, nos Sinais do Tempo, né? Nessa população que existe desencarnada em nosso planeta. Muito maior do que os encarnados, tá? Bem maior. E com isso, nós que estamos aqui mergulhados na matéria, se nós somos sensíveis ou nos colocamos sensíveis, tá? Eles interferem em nós aqui. Então, quando há um burburinho, uma confusão, se aqueles lá gostam disso, eles vêm também e dão força. Agora, se a gente procura cultivar a paz, a harmonia, a interiorização, às vezes nós escutamos uma confusão lá na frente. Então, eu vou lá. Não. Faça uma prece. Se recolha. Pede a Deus para que amenize aquilo ali, que aquilo ali não seja nada mais grave. E com isso a gente vai sendo ponto de apoio da espiritualidade, a gente vai sendo útil. Agora, se a gente vai lá, é isso mesmo, vai, briga, corre, nós estamos incentivando. E é essa espiritualidade que está aí em volta do nosso planeta, elas vêm também dar força. Agora, se a gente envolve com a prece, o que acontece? Os bons espíritos, que também estão nessa erraticidade, que estão aí nesse plano invisível, eles vêm também para socorrer e apaziguar. É como a guerra lá, né, do Oriente. Então, a gente tem que procurar vibrar com preces, pedidos a Deus para que as coisas possam se acalmar. Nós sabemos que tudo está num contexto, tudo está acontecendo porque tem que acontecer. Porque
porque ninguém está desamparado. Mas se nós pudermos fortalecer com a nossa ajuda, com a nossa prece, com o nosso esforço, nós estamos fazendo a nossa parte. É como aquela andorinha, né, que ia correndo no lago, bicava um pouquinho de água, molhava as suas asinhas e ia tentar apagar um incêndio. E o elefante vira para ela e fala assim, mas você, desse tamaninho, apagar um incêndio, como? Ela falou, bom, eu estou fazendo a minha parte. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que procurar fazer a nossa parte. Aí sim, as coisas vão acontecendo, mas eu estou abrindo meu coração a ajudar. Esse é o ponto importante, né? Como então poderemos entender essas palavras de Jesus, né? Bem-aventurados os que sofrem. É confuso, não é? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados porque estou sofrendo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Mas Jesus falou isso, bem-aventurados os que sofrem. Bom, bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a firmeza da sua fé. Saber sofrer. Não adianta a gente passar pelo sofrimento. Nós temos que saber sofrer. Olha como é complicado, né? Não adianta só passar pela dor, pelos problemas. A gente tem que saber sofrer. Aí sim, esse sofrimento vai ser uma bem-aventurança para nós. Olha como o Mestre Jesus era assim profundo nos seus ensinamentos, né? Então, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a firmeza de sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão muitas alegrias na espiritualidade, como compensação pelo que souberam sofrer na terra. Então, é o que eu já comentei. Não basta a gente sofrer, Abel. Tem que saber sofrer, Abel. Porque assim não vai adiantar nada. Aí quando nós chegarmos na espiritualidade, eles vão falar assim, bom, você passou sim, você passou pelo câncer, você passou pela dor de cabeça, você passou pela dor nos rins, mas você foi tão revoltado. Não soube passar pela dor, não. A gente tem que pedir a Deus, meu Deus, me dá força para vencer essa etapa. Eu tenho certeza que eu vou vencer. Me dá força e essa dor, quando eu ver, está sendo superada. Agora, se a gente fica, dor danada, e solta um monte de impropérios, aquela dor não vai valer de nada. Vamos estar passando pelo sofrimento, pela dor, e nada vai nos adiantar em termos espirituais. Então é importante a gente saber sofrer, né? Que remédio valioso se pode indicar para os que sofrem grandes males? Olha só, vou botar essa pergunta de novo, hein? Que remédio valioso se pode indicar para os que sofrem grandes males? Que remédio é esse, hein? Vocês já pararam para pensar? Que remédio valioso é esse? Pode. Tolerância, fé. Olha só, a fé na vida futura. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Vocês já viram alguém aí ficar aí eternamente aqui na Terra? Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, os índios que aqui habitavam. Ninguém mais está aqui. Pessoas recentemente, né, estavam aqui, já não estão mais encarnadas. Então nós temos que ter certeza na vida futura e a confiança na justiça de Deus. Essa fé na vida futura é algo grandioso. Nós temos certeza, sim,
que existe um mundo espiritual, que eles nos envolvem, eles nos aquecem, nos dão resignação, nos dão coragem, porque eles estão da espiritualidade olhando o nosso proceder aqui. E se a gente ficar revoltado, vamos demonstrar falta de fé. Agora, se eu procuro demonstrar que eu tenho fé, eu tenho certeza que existe a vida espiritual, que eu tenho certeza que o plano espiritual está sempre intercambiando conosco. Nas reuniões mediúnicas, a gente tem isso, comprovação, né, Márcia, Magui, Abel, todo mundo que participa aqui da reunião mediúnica. Isso não é lindo? A gente ter essa certeza, né, Márcia? Que a gente tem essa certeza que os nossos entes queridos não morreram. Que existe uma vida futura. Que nós, às vezes, temos acréscimos aqui na Terra de acordo com o nosso desempenho aqui. Às vezes, nós estamos preparados para desencarnar dali a pouco. Mas pelo nosso proceder, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, pela nossa fé, nós merecemos ficar mais algum períodozinho para continuar desempenhando aquela tarefa X ou Y. Então nós precisamos sim ter essa certeza na vida futura, porque esse é o nosso remédio. Então vamos passar pelas dores, pelos sofrimentos, mas vamos sofrer bem. Não vamos sofrer com revolta. O que tiver que nos bater à porta, vamos passar com resignação e com esperança na vida futura. Porque isso vai fazer a diferença depois. É como o aluno na escola. Se ele passa relapso, se ele não quer saber de nada, o que vai acontecer com ele no final do ano? Vai ser reprovado. E vai fazer o quê? Vai voltar para o início do ano seguinte para repetir aquilo tudo que ele já devia ter se dedicado no ano que passou. Então, nós também, é bastante interessante nós nos colocarmos como alunos aqui na Terra. E alunos que temos que estar conectados, ligados 24 horas por dia em todos aqueles que nos cercam, aonde quer que estejamos, né? A gente estar conectado aos nossos amigos e aos nossos queridos, aqueles que são os nossos desafetos. Às vezes a gente olha para uma deles, não sei por quê, aquela pessoa me é tão querida e eu nunca vi. E outras vezes você olha para outras pessoas e aquela pessoa não sei. Então vamos nos aproximar daquela pessoa e vamos tirar aquele mal-estar, porque com certeza é de outra vida. Então a gente vai superando, a gente vai vencendo a nós mesmos. Olha, é muito interessante o bem e o mal sofrerem. Vamos parar para observar, né? O que acontece aos que sofrem sem uma fé que os anime? Aquela pessoa que está sofrendo, está no fundo do poço, conforme a gente escuta falar, né? Está lá embaixo, está sofrendo e não tem fé. Ah, você vai no centro, ora lá para mim, eu estou sofrendo tanto, eu não tenho a fé que vocês têm. Eu queria tanto ter fé, mas eu não tenho, estou sofrendo muito. Então, o que acontece com os que sofrem sem essa fé? São duplamente infelizes. Olha só, hein? Primeiro, porque estão sofrendo. E segundo, pelas dolorosas angústias da aflição diante de uma situação que lhes parecem sem solução possível. Então, passando pelo sofrimento e não vão colher frutos nenhum. Então, a pessoa tem que passar pelo sofrimento com fé em Deus, com certeza que não está desamparado.
que os amigos espirituais estão sempre ali. Mas a gente precisa ter essa conexão com eles, buscar essa conexão para que realmente a gente esteja bem. Vai passar pela dor, sim. Nós plantamos, nós vamos colher. Não adianta colher batata e depois querer colher abóbora, né? Vamos botar uma outra coisa qualquer aqui. Não adianta. Se nós estamos plantando alguma coisa, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Então, se nós estamos plantando revolta, desânimo, aflição, desgosto pela... Gente, a vida é algo fantástico. Nós estarmos aqui nessa escola é uma oportunidade maravilhosa. É uma oportunidade única para nós. Não em termos espirituais, porque nós vamos e voltamos várias vezes, mas essa de hoje, o presente, ela já tem o nome de presente para isso, para que a gente a valorize muito, porque é uma oportunidade fantástica que nós estamos tendo. Então a gente tem que bendizer a Deus, agradecer a Deus, fazer por onde merecer sempre essa ajuda, esse amparo. Nós vimos aqui, né, o Henry Kissinger nasceu numa época difícil, de guerra, o Hitler dominando, fazendo, né, aquela desgraça toda através do preconceito contra os judeus. Nós vimos coisas terríveis, fora dos holocaustos e tudo mais que aconteceu na época dele. Então nós hoje estamos vivendo num planeta, no nosso país, relativamente de paz. Temos alguns conflitos, mas conflitos assim, coisas pequenas, domésticas, mas que são superáveis. Não tem nada de guerra, de bomba, de aflição, avião passando toda hora, jogando bomba. Aqui, o nosso Brasil é um lugar gostoso de se morar. E nós vamos perder essa chance de procurarmos sermos aprovados quando nós chegarmos na espiritualidade. Esse menino com 11 anos já passava por provações. E ele não desanimou, não. Através da língua, ele conseguiu dobrar os arruaceiros. Ele conseguiu vencer aquela fúria que eles traziam neles, que foi plantada pelo Hitler. Ele conseguiu pela língua, pela conversa. A conversa, a fala é um dom que todos nós temos que valorizar. Nós temos que valorizar a fala. E com isso, esse menino pôde promover a paz em muitos pontos do planeta. Nós não somos nenhum Henry Kissinger, né? Somos friburguenses, estamos vivendo aqui na nossa cidade, mas nós também temos potencial, porque Deus colocou em nós esse potencial de sermos sementes, de revolvermos essas mazelas que nós trazemos em nós, de muitas reencarnações, através de um esforço hercúleo. Não adianta a gente ficar com a alma curvada, coitadinho de mim, estou passando por tantas dificuldades, não, porque vai ser duplamente, né? Nós vamos sofrer e não vai adiantar nada. Então nós precisamos ter fé e esperança em Deus para que a gente aceite sempre o que nos bater à porta, com fé e com esperança sempre no futuro, porque o Espiritismo tem um finalzinho aqui que eu quero ler para vocês. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé,
a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Mas também não pensa que nós vamos desencarnar e ficar de braço cruzado do outro lado lá, não. Chega lá, eu quero o paraíso. Não existe isso lá não, tá? Isto aqui na Terra é uma cópia imperfeita das belezas da espiritualidade. Foi domingo, sábado, eu escutei, né? Eu até comentei no domingo, um menininho todo dia levantava muito cedo, levantava escuro ainda, e ele ia tomar o seu café, porque ele tinha que sair de casa às 6 horas, escuro. Isso é verdade, isso foi comentado pelo jornal. E ele não acendia luz nenhuma. E a mãe estava incomodada com aquilo. Por que esse menino não acende a luz? E todo dia a mesma história. Aí ela um dia, escuta meu filho, por que todo dia você toma o seu café no escuro? Você não acende a luz para ver melhor? Eu falei, mãe, eu estou esperando o sol nascer. Querem ver espetáculo mais lindo que um sol nascer? É lindo. E ele nasce para nós todos os dias. E nós não damos a menor importância. E às vezes nós reclamamos, o sol está quente, ou então o sol hoje está frio, o vento está mais forte que o sol. Vamos agradecer a Deus cada oportunidade que estamos tendo. Elas são valiosas para nós. Nós temos que estar sempre prontos a provarmos a nossa fé. Se nós não temos ainda aquela fé robusta, capaz de enfrentar todas as adversidades, nós vamos lentamente fortalecendo, adubando essa semente que Deus colocou em nós, e ela vai ficar forte sim. Mas precisamos adubá-la, tratá-la com carinho, e essa fé vai se tornar forte, capaz sim de enfrentar todas as adversidades que nos baterem à porta. É fácil? Não. Dói muito, mas dói mesmo, mas nós somos fortes. E com isso a gente vai vencendo. Agora, se eu me torno curvada, coitadinha, com a alminha encolhida lá no cantinho, no fundo do poço, vamos pegar uma depressão. É a doença da nossa época agora, gente. Tem gente assim nos consultórios, atrás de psicólogos, de psiquiatras e outros atras que tem por aí que gostam, né, de conversar muito, para tirar a pessoa do fundo do poço. Nós temos essa maravilha que é a doutrina espírita. Quer melhor terapia que a doutrina espírita? Para não deixar ninguém no fundo do poço? Porque, eu perdi fulano, eu perdi Beltrano, eu estou passando por isso. Nada disso. Nós estamos numa escola, eles só nos antecederam. Eles foram antes. E depois nós também iremos, porque eu creio em Deus, eu creio na vida futura, eu tenho certeza que tudo isso é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então a gente tem que ter essa fé em Deus. Vamos ficar chorando, lamentando, sofrendo? Não. Vamos ser fortes. Fortes, capazes de encarar, né, as dificuldades com confiança em Deus. Deus não nos coloca aqui para sofrer, não. Ele não nos joga aqui na terra para passar por problemas. Não. Ele nos dá uma oportunidade do crescimento. E se nós não aproveitarmos, é uma pena. Vai ser uma pena. Então, vamos fazer sempre a nossa parte, porque Deus criou tudo com grande potencial, inclusive cada um de nós. Ele colocou uma semente dentro de cada coisa e plantou dentro de cada um o que criou. Tudo na vida tem um potencial. Não aceite o seu presente estado como definitivo, porque ele é apenas isso, um estágio, uma fase na sua vida. Não se satisfaça com sua última realização
porque há muitas outras a realizar. Nós não temos que ficar achando, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, para mim chega, dei baixa. Não. Deus está sempre nos dando a oportunidade de crescer. Nós estamos... Isso é lento. Não pensa que crescer é fácil, não. Eu vi até uma garotinha também na televisão chorando horrores. Ela com 7 aninhos, com um irmãozinho de 7 meses, parece. E a mãe falou que o menininho ia crescer. E ela não queria que ele crescesse, não. Ela queria que o menininho ficasse sempre bebezinho para ela continuar tomando conta dele. Olha que coisa linda, não é? É uma coisa, é uma criança, né? Mas ela queria que ele se tornasse sempre pequenininho para ela poder cuidar dele. E a mãe certamente deve ter convencido a ela que ele vai crescer e depois vai cuidar de você. Não sei, ainda mais que era um menino, né? Aí já a coisa já é o mundo machista, né, Abel? Não sei como é que é a história, não. Mas nós temos que ver sempre a nossa vida como uma oportunidade abençoada de Deus. Façamos a nossa parte. Vamos ter coragem, sim. Coragem para enfrentar todas as dificuldades. Seja ela quais forem. Problema financeiro vai ser superado. Não vamos ficar desesperados, não, porque vai ser superados. A gente vai devagarzinho daqui, devagarzinho, vai ser superado. Problemas físicos, os médicos estão cada vez mais desenvolvendo, né, vacinas, remédios, os laboratórios estão aí atuando. Quer dizer, o nosso planeta está crescendo em oportunidades. O ebola que está lá, né, no norte, nordeste da África, dizimando. Ontem eram 800, hoje já eram 887 mortos. Então parece que já tem um remédio aí, que tem um médico que tomou e ele já saiu do avião andando, ele que estava lá quase que apagando. A outra médica também tomou e não está ainda autorizado a ser utilizado nos humanos. Mas eles estavam tão maus, né, que foi dada a oportunidade a eles de testar. Então, esse mundo está crescendo, esse mundo está evoluindo, e nós precisamos crescer junto com esse nosso mundo, porque assim nós vamos ficando para trás, na retaguarda. Daqui a pouquinho nós vamos para outro planeta, mais atrasado que a Terra, hein? Ou então de mesmo nível, porque a Terra vai evoluindo, os espíritos melhores vão vindo para cá, o nosso planeta se torna um mundo de regeneração, aonde vai imperar mais o bem, porque hoje aqui, no mundo de provas e expiações, impera mais o mal. A gente vê, né, inclusive é alardeado, tudo quanto é jornal, você vê jornal, se não fosse pela televisão ia sair sangue dentro da sala, não é? De tanta coisa terrível que acontece. Então nós estamos vendo também o empenho, né, dos cientistas, dos médicos, das pessoas capazes de desenvolver recursos para a humanidade sofrer menos. Então a gente tem que confiar, fazer a nossa parte. Na próxima reencarnação a gente retorna para continuar esse nosso aprendizado. Se hoje erramos menos, vamos sofrer menos amanhã e vamos pagando o que ainda falta. Porque, olha, nos é dado pagar 1% só da nossa dívida. E a gente reclama do sofrimento, né? Então não podemos. Vamos agradecer a Deus, vamos bendizer esse nossa chance, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos. São tantas pessoas, né, que nos querem bem, que são nossos amigos. Isso não é maravilhoso? A gente não viver isolado, sozinho. Isso é fantástico. Então vamos agradecer a Deus e numa próxima oportunidade vamos estar aqui. Vamos parar um pouquinho antes, mas não tem problema, né? Preferi parar mais, né? E observar que realmente a felicidade ainda não é desse nosso mundo. Mas na medida do nosso empenho, do nosso esforço, poderá vir a ser, né? Vamos nos esforçar para isso. Que Deus continue nos abençoando.